Desculpe, no final vou vê-la. Deite-se aqui sozinha e durma um pouco na suntuosa suíte de um hotel, onde o tempo parecia ter parado no silêncio. Durante a primeira noite de núpcias, que deveria ser a mais feliz da minha vida, as palavras impiedosas do meu marido, com quem poucas horas antes eu havia trocado votos de amor eterno, atravessaram o ar. Eu tinha acabado de tirar o imaculado vestido de noiva e me preparava para soltar um suspiro de alívio, mas ele, deixando-me sozinha, agarrou com total tranquilidade a maçaneta da porta. Em suas costas não se via nenhuma sombra de culpa ou arrependimento. Sem dúvida, esperava que eu me jogasse a seus pés chorando, suplicando para que não fosse embora. Mas naquele momento eu não podia nem imaginar que, ao abrir a porta daquele quarto, ele estava apertando o gatilho que destruiria toda a sua vida. E que na manhã seguinte não o esperariam minhas lágrimas previsíveis, mas um final completamente inimaginável. O relógio marcava pouco mais das 23. Lá embaixo, sob as janelas, estendia-se a cidade noturna, brilhando como um porta-joias virado. Uma noite, nesta suíte no último andar de um prestigioso hotel de São Paulo, custava vários milhares de reais. Sobre a mesa, uma garrafa de champanhe de primeira categoria e uma elegante fruteira, um mimo do hotel. Fazia apenas algumas horas que recebíamos as felicitações de centenas de convidados em um opulento banquete de casamento. Uma torrente de parabéns, que vocês sejam muito felizes caía sobre nós e sorríamos incansavelmente para familiares e amigos. Esgotados tanto física quanto mentalmente, finalmente ficamos a sós, finalmente sozinhos. Quis sorrir, mas nesse mesmo instante meu marido, Adriano, em vez do smoking que acabara de tirar, pegou sua jaqueta no armário e com um gesto habitual a vestiu. O que significa vou ver lá? Perguntei, tentando falar com a maior calma possível. Eu sabia perfeitamente de quem Adriano estava falando, mas não pude evitar perguntar. O que você não entende? Vou ver a Vera, claro. Ela não para de me ligar a tarde toda. Está histérica porque me casei. Não para de chorar ao telefone. Se eu a deixar sozinha agora, ela é capaz de fazer qualquer besteira. Verônica, ou Vera, era o nome de sua ex-namorada, com quem ele havia saído por 5 anos antes de me conhecer. Mesmo quando o nosso relacionamento se tornou sério com vistas a casar, Adriano continuava a se encontrar de vez em quando com ela. Ela é fraca. Sem mim, ela desmorona. Não se pode deixá-la assim de repente. É cruel. Esse era seu argumento. Hoje é o dia do nosso casamento e esta é a nossa primeira noite de casados. Deixar sua esposa sozinha num hotel para ir com sua ex. Em resposta à minha pergunta, Adriano apenas suspirou com irritação e me mediu com o olhar de cima a baixo para depois sorrir com desdém. Olha, você deveria mesmo tirar essa sua cara amarrada. Agora você é minha esposa legal, então se comporte e não faça um escândalo. Além do mais, você é uma mulher forte. Com personalidade pode se virar sozinha. Mas a Vera é diferente. Os insultos saíam de sua boca um após o outro. E eu apenas ouvia em silêncio. Diferente de você, uma executiva agressiva de 35 anos que está acostumada a fazer tudo sozinha, a Vera ainda é jovem. Só tem 25. É terna e frágil. Se eu não a abraçar e consolar, ela vai se quebrar. E de qualquer forma, a noite de núpcias é apenas uma formalidade. Amanhã eu volto e enquanto isso bebo champanhe sozinha e durma nesta cama enorme. Vamos? Até logo. Adriano disse isso com tanta leveza como se fosse comprar cigarros na esquina, e como não respondi uma palavra, deve ter considerado isso uma vitória, pensando que seus argumentos de ferro me haviam desarmado. Em seu rosto apareceu um sorriso de suficiência. Eu simplesmente o olhava em silêncio, sem torcer o rosto de raiva, sem derramar lágrimas de dor, apenas um olhar tranquilo e frio. O que tanto você olha? Se tem algo a dizer, diga. Embora eu vá embora de qualquer maneira. A Vera está me esperando. Com essas palavras, Adriano finalmente abriu a porta. O som pesado da porta ao se fechar ressoou na suíte silenciosa e a fechadura eletrônica a selou com um clique metálico. Fiquei completamente sozinha no quarto, imóvel. Uma mulher normal em meu lugar provavelmente teria se jogado na cama para chorar. Ou teria começado a jogar coisas com raiva. Mas em meus lábios apareceu lentamente um sorriso silencioso. Não era um sorriso de desespero. Era a careta gélida da certeza de que tudo ia de acordo com o plano. Eu sabia. Tinha certeza de que você faria exatamente isso. Sussurrei ao vazio e peguei meu smartphone que havia deixado sobre a cama. Desbloqueei a tela.
Um aplicativo pré-instalado rastreava com precisão o sinal de GPS do celular de Adriano, e o ponto vermelho no mapa já piscava. O ponto havia saído do hotel e se movia sem hesitar em direção ao apartamento alugado de Vera, em algum bairro da periferia de São Paulo. Abri meus contatos e disquei um número. A chamada foi atendida no primeiro toque. Sim, sou eu. Ele acaba de sair do quarto. Disse exatamente o que eu havia previsto. Respondi com voz fria, mas firme. A pessoa do outro lado da linha. Sim, tudo está pronto. Ótimo. Vamos começar a operação conforme o planejado. Faremos com que ele sinta até a medula dos ossos a escolha idiota que fez. Olhando para as luzes piscantes da cidade noturna, senti a chama da vingança que eu vinha preparando há meses se acender em meu peito. Que cara meu marido faria quando na manhã seguinte voltasse da casa de sua amante cheio de autossatisfação e visse seu rosto se desfigurar de horror e desespero? Bem, Adriano, amanhã com que você sonha nunca chegará. No silêncio do quarto de hotel, meu interlocutor e eu levantamos a cortina de uma vingança implacável. Sim, continuem com a vigilância. Se algo mudar, me informem imediatamente. Após dar a breve ordem, desliguei. Ao deixar o smartphone sobre a mesa, um leve som metálico quebrou o silêncio. O vidro da janela refletia minha imagem. Eu havia trocado o vestido de noiva por um roupão de seda solto. Naquele reflexo não havia nem vestígio de uma heroína trágica, apenas o rosto de uma mulher com um brilho frio e calculista nos olhos. Uma mulher cujo plano de meses havia entrado em sua fase final. Meu nome é Sofia, tenho 35 anos. Ocupo o cargo de diretora de departamento na sede paulistana de uma consultoria internacional. Tenho orgulho do meu trabalho. Ele me proporciona uma excelente renda. Comprei eu mesmo um apartamento em uma área nobre e sempre me orgulhei de minha independência financeira e emocional. E meu marido, aquele que acabou de voar para sua ex Adriano, é 3 anos mais novo que eu. Ele tem 32. Trabalha como gerente de vendas em uma empresa de médio porte. Agradável no trato, com um rosto atraente, sabe como agradar as pessoas. Fomos apresentados por amigos em comum e depois de 1 ano e meio de relacionamento, chegamos ao dia de hoje. No início do nosso romance, Adriano admirava minha independência, me chamava de forte e digna de respeito. Sofia, quero me casar com uma mulher madura como você, com quem possamos crescer juntos. Quando ele me propôs apaixonadamente, fui sinceramente feliz e acreditei que com este homem poderíamos construir uma família tranquila como parceiros iguais. Mas tudo era uma completa ilusão. Ele não queria uma parceira igualitária. Queria uma patrocinadora conveniente que lhe assegurasse uma vida de luxo inatingível com seu salário e seu status. A suspeita definitiva se instalou cerca de 6 meses antes do casamento. Apesar de termos que resolver um monte de assuntos preparativos da cerimônia, compra de um novo apartamento, Adriano estava constantemente distraído. Quando estávamos juntos, ele se sobressaltava com cada notificação de seu celular e escrevia respostas às escondidas, ocultando a tela. A pergunta de quem era soltava mentiras pouco convincentes. Problemas no trabalho, ajudando um conhecido do interior. Minha intuição, afiada por anos no mundo dos negócios, dava o sinal de alarme. Em segredo, contatei uma agência de detetives de confiança. Os resultados não foram simplesmente ruins, eram piores do que a noite. Adriano, durante todo esse tempo, mesmo depois de começar a sair comigo, havia continuado seu relacionamento com sua ex, Vera. Vera tinha 25 anos, trabalhava como freelancer e, pelo que parecia, vivia principalmente às custas de Adriano. O relatório incluía fotografias. Nelas, via-se como, durante uma viagem de negócios minha, ele levava Vera ao meu apartamento e, o pior de tudo, dormiam na minha cama. A Sofia é uma mulher de carreira fria. Só com a Vera consigo relaxar. Então, por que você vai se casar com essa velha? Pelo dinheiro e pelo conforto. Além disso, em casa ela faz tudo perfeito. Poderei gastar todo o meu salário comigo e te sustentar sem preocupações. Quando li a conversa entre Adriano e Vera, que os detetives conseguiram, senti o sangue ferver nas minhas veias de pura raiva. O dinheiro pro casamento, a entrada pro novo apartamento, tudo eu havia pago.
Ele planejava usar minha fortuna e status como fachada, enquanto desfrutava da vida com sua jovem amante pelas minhas costas. Uma mulher normal, em meu lugar, teria rompido o noivado, exigido uma indenização, e aí teria acabado tudo, mas eu agi de outra maneira. Os convites já estavam enviados. Ao casamento deveriam comparecer meus chefes, importantes parceiros comerciais e, claro, meus pais rigorosos. Cancelar o casamento naquela fase pela infidelidade do noivo não só me desonraria, mas também causaria um monte de problemas e preocupações ao meu redor. E, o mais importante, meu orgulho não permitia que esses dois, Adriano e Vera, se livrassem tão facilmente pagando uma mísera compensação de alguns milhares de reais. Mas, por terem ousado zombar assim da minha vida, vocês vão pagar caro. Decidi fingir que não sabia de nada e continuei com um sorriso os preparativos do casamento. Enquanto isso, nos bastidores, mantinha detalhadas consultas com meu advogado, armando dezenas de armadilhas para o dia de hoje. E hoje, em um casamento suntuoso diante de centenas de testemunhas, o fiz jurar amor eterno. Nos tornamos marido e mulher legalmente. Todas as vias de escape estavam cortadas. Terminei o champanhe morno que restava na taça. Naquele momento, meu smartphone vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de um número desconhecido, mas intuí quem era o remetente. Abri a mensagem lentamente. Olá, Sofia. Sou a Vera, a verdadeira namorada do Adriano. Sinto que você tenha ficado sozinha na sua noite de núpcias, mas parece que o Adriano não consegue viver sem mim. Por isso ele veio correndo. E você, velha, durma tranquilamente na sua cama, cara. Um texto provocador e zombeteiro. Anexava uma fotografia. Adriano, com um sorriso despreocupado, deitado na cama do apartamento de Vera. Era um desafio aberto a mim, sua esposa, mas ao ver aquela foto, um bufo seco escapou dos meus lábios. Que estúpida. Nem percebe que está se enforcando com a própria corda. Fiz uma captura de tela e a enviei para a pasta de provas. O inimigo estava completamente relaxado. Acreditavam que estavam jogando pedras de um refúgio seguro, deleitando-se em sua vitória, mas ainda não sabiam que quando acordassem amanhã, esse refúgio seguro teria se transformado no fundo de um caldeirão infernal. Bem, estou ansiosa pela manhã de amanhã. Aproveitem seu último momento de felicidade. Quando sussurrei isso na escuridão da noite, meu celular tocou novamente. Dessa vez não era uma mensagem, mais uma ligação. Ao ver o nome na tela, franzi a testa por um instante e depois apertei lentamente o botão de atender. Alô, fala Sofia. Desculpe a ligação a esta hora. Sim, é que esta noite, do outro lado da linha, estava a pessoa que Adriano temia mais do que tudo no mundo e a quem nunca se atrevia a contradizer. Era seu pai, o rigoroso e influente Ricardo Vargas. O senhor Ricardo era o chefe de uma família de linhagem tradicional de sua região e presidente do conselho de administração de uma grande e respeitada companhia. Odiava a mentira e a hipocrisia, e era a única pessoa diante da qual Adriano sentia um pânico servil. De fato, durante os preparativos do casamento, quando confirmei a infidelidade de Adriano, revelei todas as provas unicamente ao senhor Ricardo e obtive secretamente seu apoio. Então esse moleque te deixou plantada e foi para casa daquela moça, não é? A voz do senhor Ricardo no telefone era grave e tremia de raiva. Sim, pai. O sinal de GPS do celular dele parou na casa dela. Além disso, recebi uma mensagem provocadora dela mesma com uma foto do Adriano dormindo. Sofia, sinto muito de coração. Tenho vergonha até as lágrimas do meu próprio filho. Trair uma mulher tão inteligente e maravilhosa como você, e ainda por cima na noite de núpcias. É imperdoável. Pai, por favor, não se desculpe. Este é o caminho que Adriano escolheu. O Senhor me ajudará amanhã de manhã, como combinamos, certo? Claro, isso não será um simples divórcio. Ele receberá o que merece, incluindo o escárnio público. Cuidarei pessoalmente para que ele veja o que é o verdadeiro inferno. Amanhã de manhã estarei aí sem falta. Seu apoio significa muito para mim. Muito obrigada. Após desligar, exalei profundamente. Agora todas as defesas externas estavam reforçadas. Da enorme janela do hotel, abria-se uma vista deslumbrante da São Paulo noturna, que nunca dormia. Mas até mesmo essa paisagem de milhões para mim era apenas o cenário de um palco. Justo naquele momento, enquanto eu sorria com frieza, meu smartphone tocou estridentemente sobre a mesa. Na tela apareceu o nome, Adriano. Uma ligação dele a esta hora.
Não, era pouco provável. Ativei calmamente o aplicativo de gravação de chamadas e apertei lentamente o botão de atender. Alô? Oi, velha, está me ouvindo? Uma voz feminina, enjoativamente doce e aguda, atingiu meu ouvido. Quem ligava do telefone de Adriano era, como eu esperava, sua amante. Vera, é você? Vera, aqui enviou a mensagem. O que você quer de mim? Ligando do telefone do meu marido? Só queria falar com você pessoalmente. Sabe, o Adriano está dormindo ao meu lado como um bebê. Suponho que esteja cansado depois do casamento. Coitadinho, ter que aguentar uma velha como você. Vera ria com uma gargalhada vulgar, continuando com seus ataques verbais. Ei, você não tem vergonha, hein, velha? Com 35 anos, sozinha na sua noite de núpcias, porque seu marido fugiu. Sabe o que o Adriano sempre dizia? Que como patrocinadora, a Sofia é perfeita, mas como mulher não excita em nada, você é como uma uva passa. Não permiti que nenhuma emoção se refletisse em meu rosto, mantendo um silêncio absoluto. Aparentemente, tomando meu silêncio como choque e admissão de derrota, ela se encorajou e ergueu a voz. O que foi? Não diz nada. Acertei em cheio, hein? Escute bem. O Adriano me ama, que sou jovem e bonita. Você é só um caixa eletrônico. O casamento de luxo, o apartamento caro, tudo é só um meio para nossa felicidade, a do Adriano e a minha, entendeu? Ou seja, vocês planejaram tudo desde o início para se apoderarem do meu patrimônio? Perguntei em voz baixa, em tom de esclarecimento. Em um julgamento, sua própria confissão se tornaria a arma mais poderosa. Pois é, claro. O que acontece é que você demora para entender as coisas. Com o salário do Adriano, eu não poderia comprar bolsas de marca nem me levar em viagens ao exterior. Então você vai ralar como uma mula para ganhar dinheiro e nós vamos gastá-lo nos divertindo. Um plano perfeito, não é? Do outro lado da linha, Vera gargalhava, absolutamente segura de sua vitória. Então vamos lá, assine logo os papéis do divórcio. Ah, e nem pense em pedir uma pensão. Pelo contrário, você nos fez perder nosso valioso tempo, então nos deixe o apartamento e todas as suas economias como compensação. Esse é seu último papel. A velha patética e despeitada, exigências incrivelmente descaradas e delirantes. Qualquer pessoa normal em meu lugar teria se enfurecido e começado a gritar. Mas meu coração estava tão frio quanto o gelo do Ártico. Velha patética, você diz. Não pude evitar rir em voz baixa. Ah, do que você está rindo? Tenta se fazer de durona. Que patética. A voz de Vera se tornou cortante e irada. Não, é que é tão engraçado. Você nem imagina as palavras fatais que acabou de pronunciar. Vá, não tente se justificar. Amanhã de manhã, assim que o Adriano voltar, começaremos a falar do divórcio. E você, enquanto isso, passe a noite chorando no travesseiro, sua boba. Após dizer isso, desligou bruscamente. O tom inerte ressoou na espaçosa suíte. Com a ponta do dedo, deslizei lentamente o botão de salvar gravação na tela. Obrigada, Vera. Graças à sua infinita estupidez. Agora tenho a prova perfeita. Ela se regozija na vitória, pensando que amanhã de manhã me arrebatará tudo. Mas nem ela nem Adriano sabem que quando o sol nascer e eles se apresentarem neste quarto, não os esperará uma esposa desfeita pela dor, mas o cenário de uma execução que destruirá suas vidas até os alicerces. E para esse cenário já foram convidados aqueles com quem menos desejariam se encontrar. Na manhã seguinte, 8 em ponto. A pesada porta da suíte se abriu de repente. Ei, Sofia, ainda está dormindo? Desculpe ter voltado de madrugada na nossa primeira noite. Adriano entrou no quarto, vestido descuidadamente com o smoking de ontem. Em seu rosto desenhava-se uma estranha e excitada satisfação, como depois de uma noite intensa. Para minha surpresa, atrás dele estava descaradamente a mesma Vera que me havia insultado por telefone na noite anterior. Bom dia, Adriano. E olá, Vera. Saudei-os tranquilamente, confortavelmente instalada no sofá. Em minhas mãos segurava uma xícara de chá quente. Minha atitude imperturbável desconcertou Adriano por um momento, mas logo ele sorriu com suficiência. Nossa, pensei que você teria passado a noite chorando, mas vejo que está aguentando firme. Ah, te apresento a Vera. Como te disse ontem, minha verdadeira parceira. Ao seu lado, Vera, com um caro chale sobre os ombros que parecia saído do meu próprio armário, dedicou-me um sorriso de vitória. Olá, Sofia. Espero que minha ligação de ontem tenha chegado, sabe? O Adriano me abraçou a noite toda, não se separou de mim nem um segundo.
Pra você, velha, uma noite tão apaixonada não acontece nem em sonhos. Vera inspecionou a suíte com curiosidade, torcendo os lábios com desdém. Nossa, que suíte enorme. Adriano, querido, a partir de hoje que este seja o nosso quarto. Para essa velha, qualquer pensão de quinta categoria serve. Ah, pois não é má ideia. Ei, Sofia, ouviu o que a Vera disse? Você está sempre metida no seu trabalho. Como mulher, nenhum atrativo. Ontem me convenci disso. Preciso de uma garota jovem e doce como a Vera. Então, para sua sorte, a conversa será breve. Assine agora mesmo os papéis do divórcio. Adriano jogou sobre a mesa um formulário amassado de pedido de divórcio. O divórcio. Está falando sério? Claro. Viver a vida toda com uma mulher tão pouco feminina como você é uma tortura, não um casamento. Ai, já te digo. O apartamento e todas as economias ficam conosco como compensação. E você? Você é uma mulher de negócios, já vai ganhar mais. Nas palavras de Adriano, já não havia nem um pingo de decoro. Era uma malícia descarada, desprovida do mais mínimo respeito por outra pessoa. Olhei-o fixamente nos olhos, em silêncio. Ele interpretou meu silêncio como uma mostra de desespero e choque. Que foi? Ficou muda? Que espetáculo mais patético. Onde foi parar toda a sua segurança de ontem? No final, quando um homem te deixa, você não é mais que uma velha que ninguém quer. Adriano, zombando, puxou Vera pela cintura e a beijou ostensivamente no ombro na minha frente. Vamos, assine. Ou é que do choque não consegue nem segurar a caneta? Bem, são coisas que acontecem. Pobre ex-esposa, abandonada na sua noite de núpcias. A torrente de insultos caía sobre mim como uma chuva forte. Vera fazia coro, aplaudindo e rindo. Ha, ha, ha! É verdade, você está com cara de fantasma. Mas eles não percebiam, não entendiam por que eu estava tão tranquila e não sabiam que, atrás da porta do closet daquele mesmo quarto, havia uma sombra que ouvia cada uma de suas palavras e tremia de raiva. Adriano, posso te fazer uma pergunta? Ah, vá em frente. Mas não aceito súplicas de clemência. Como você pretende explicar tudo isso ao seu pai? Ao mencionar esse nome, o rosto de Adriano empalideceu instantaneamente. Meu pai. O que meu pai tem a ver com isso agora? Ele não tem nada a ver. Para aquele velho cabeça dura, direi que você me traiu e foi embora de casa. Ele sempre fica do meu lado. Você realmente acredita nisso? Deixei a xícara sobre o pires. O leve clique foi o sinal para o início do contra-ataque. Assinarei como você pede. Mas antes, por que não cumprimenta nossos convidados? Apontei para a porta que levava ao dormitório. A porta se abriu lentamente. Ao ver quem saía de lá, a caneta de Adriano caiu, batendo surdamente no tapete. A pesada porta do dormitório se abriu lentamente com uma pausa opressiva. Dela saiu a pessoa que Adriano temia mais do que tudo no mundo. Seu pai, o Sr. Ricardo Vargas. Pai, por quê? Por que você está aqui? A voz de Adriano falhou e o pedido de divórcio escorregou de seus dedos, flutuando no ar. O senhor Ricardo estava imóvel, com um rosto tão severo quanto uma estátua. Atrás dele apareceram meus pais e, em seguida, o diretor comercial, o chefe direto de Adriano com um olhar gélido. Senhor Ricardo gaguejou Vera ao seu lado. Ao se deparar com tal cena, ela se encolheu instantaneamente e toda a sua disfarçatez se evaporou. Provavelmente imaginava o pai de Adriano como um paizão bonachão, mas diante dela tinha um verdadeiro titã, um dos pilares do mundo empresarial da região. Adriano, que você acabou de dizer? Cada palavra do senhor Ricardo era como uma agulha de gelo cravando-se em Adriano. Não. Você disse que mentiria, que diria que Sofia te foi infiel e foi embora. Você é tão estúpido a ponto de acreditar que seu pai é idiota? A voz trovejante do senhor Ricardo ressoou por toda a suíte. Diante de seu poder, Vera soltou um grito de medo e se escondeu atrás de Adriano. Pai, não é isso, é culpa dela. Vera, foi ela que se agarrou a mim. Eu não. Que baixo você caiu. Desta vez foi meu pai quem falou. Normalmente tranquilo, ele estava furioso por como haviam humilhado sua única filha e profanado sua noite de núpcias. Sabemos tudo o que vocês disseram e fizeram desde a noite passada até esta manhã. A Sofia nos contou tudo. Nesta sala há um microfone e todas as suas palavras nojentas estão gravadas. Um microfone? Sofia, você. Adriano me olhou com incredulidade.
Sustentei seu olhar e respondi com um sorriso frio. Sim, tinha certeza de que você iria ver a Vera. Então, tanto a conversa telefônica de ontem à noite, quanto os insultos de hoje, tudo está gravado. Quanto mais provas, melhor, não acha? Você me armou uma armadilha. Como pôde jogar tão sujo? Rugiu Adriano e tentou se lançar sobre mim. Mas naquele momento a bengala do Sr. Ricardo bateu com força no tapete. Quem jogou sujo aqui? Deixar sua esposa na noite de núpcias, se divertir com sua amante e ainda por cima conspirar para tirar seu patrimônio. Tenho nojo de que você seja meu filho. O Sr. Ricardo tirou um envelope do bolso e o atirou no peito de Adriano. Este é o meu presente de casamento para você. Abra. Com mãos trêmulas, Adriano abriu o envelope. E seu rosto adquiriu instantaneamente um tom acinzentado. Não era um cheque por uma grande quantia, isto é, uma carta de demissão e uma renúncia à paternidade. Pai, é uma brincadeira? Brincadeiras? Senhor diretor, explique a ele. O senhor Ricardo se dirigiu ao chefe de Adriano, que estava atrás. O diretor se adiantou. Adriano, temos suspeitas de que, contando com os fundos da SRA, Sofia, você utilizou as despesas de representação da empresa para fins pessoais. As viagens com a senhorita Verônica, segundo apuramos, também foram pagas com o orçamento da empresa. A investigação interna já foi concluída. A partir de hoje você está demitido por justa causa. O quê? Espere, eu devolverei tudo. O dinheiro pode ser devolvido, certo? Devolver? Com que dinheiro? Levantei-me finalmente do sofá e me aproximei de Adriano. O contrato do apartamento em que você pensava viver já foi cancelado. Está em meu nome. E sua conta bancária eu gerenciei durante os preparativos do casamento, mas acabo de revogar todos os poderes. Seu saldo agora mesmo é zero. Zero? Sim. E a fatura do hotel de ontem à noite e os gastos extras do banquete, tudo está em seu nome. Você não tem mais a ajuda de seus pais, nem o salário da empresa, nem casa, nem meu dinheiro, nenhum centavo. Adriano desabou de joelhos. Ao seu lado, Vera, tremendo, o sacudia pelo ombro com o rosto pálido. Adriano, querido, não é verdade, é? Você me disse que tinha dinheiro, que me faria feliz. Cala a boca. Tudo isso é por sua culpa, por sua estúpida chamada de ontem à noite. Minha culpa? Foi você quem me disse que a Sofia era uma otária. O senhor Ricardo observou com frieza a feia discussão deles. A propósito, a conversa não terminou. Sofia, conte a ele aquele segredo. Um segredo? Adriano ficou paralisado com essas palavras. Adriano, você assinou secretamente um acordo com a Vera, não é mesmo? Mas você não escondia apenas isso. Eu sei qual é seu verdadeiro objetivo, aquele que você escondia até mesmo da Vera. Desta vez foi Vera quem ficou petrificada. Um segredo? Do que você está falando? Eu não tenho segredos. Adriano, banhado em suor frio, tentava gritar desesperadamente. Ao seu lado, Vera se agarrava a seu braço com ansiedade. Adriano, querido, que segredo! Se eu sei tudo sobre você. Sim. Apoiei-me lentamente no encosto do sofá e os olhei com pena. A luz da manhã que entrava pela janela fazia brilhar o luxuoso lustre, mas o ar do quarto estava tão frio quanto uma cripta. Adriano, você disse a Vera que sua família era de verdadeiros magnatas e que no futuro herdaria uma fortuna imensa. Por isso, apesar do seu baixo salário, o futuro estava garantido. Vera me olhou surpresa. Sim, o Adriano me disse que seu pai era um famoso presidente de um conselho de administração. Sim, o Sr. Ricardo é um homem excepcional. Lancei-lhe um olhar. O Sr. Ricardo balançou a cabeça com amargura. Vera, vou te contar a verdade que este homem tem te escondido. Há 5 anos o Sr. Ricardo já deserdou Adriano uma vez. O motivo, uma enorme dívida que ele contraiu com jogos de azar e que tentou cobrir com o dinheiro da empresa. O rosto de Vera empalidecia a passos largos. Naquela época, o Sr. Ricardo quitou sua dívida, mas lhe impôs uma condição. Ele deveria renunciar a todos os seus direitos de herança e começar a trabalhar dependendo apenas de si mesmo sem cometer mais erros. Ou seja, ele não tem nenhum centavo de herança. Não pode ser. Pai, você disse que depois do casamento tudo voltaria ao normal. Adriano tentou se arrastar até seu pai, mas este o afastou friamente com a bengala. Eu queria acreditar em você. Pensei que, junto a uma mulher forte como a Sofia, talvez você pudesse se endireitar, mas o resultado está à vista. Não me resta para você nem um centavo, nem um pingo de compaixão. Virei-me para Adriano, que tremia de desespero, e disse em voz baixa. E outra coisa, Adriano. Sua verdadeira dívida, a que você me escondia chega a R, 300 mil. Também sei disso. O quê? Como?
Eu não disse a ninguém. Eu te disse que não sou uma simples consultora. Tirei um cartão do porta-cartões da mesa e o joguei na frente de Adriano. Nele, além do nome da minha consultora, constava outro cargo: Sofia Serrano, diretora-presidente, Grupo Serrano. Grupo Serrano? Não pode ser o mesmo que, exclamou assombrado o chefe de Adriano. Sim, sou a filha mais velha do presidente do Grupo Serrano. Estive trabalhando em outra empresa, com outro sobrenome, porque queria provar meu valor, sem a ajuda da minha família. Adriano, aquele duvidoso plano de investimento em que você se meteu, por trás estava uma das minhas filiais. Sim. Desde o início, eu sabia que você, contando com a minha fortuna, havia contraído secretamente dívidas no valor de R, 300 mil, e que esse dinheiro se destinava às suas diversões com a Vera. Tudo estava sob controle. Por que você acha que eu aceitei me casar com alguém como você? Adriano apenas abria e fechava a boca sem emitir som, como um peixe fora d'água. Eu não te amava. Desde o início soube que você se aproximou de mim sem conhecer minha origem, vendo em mim apenas uma mulher solitária com dinheiro. Por isso, te dei rédea solta para ver até que fundo você se afundaria. Sofia, você, desde o início me. Sim, documentei passo a passo como você e a Vera conspiravam para ficar com meu patrimônio. O golpe de misericórdia foi seu e-mail onde você escrevia: me caso com essa Sofia e a espremo a vida toda. Essa foi a gota d'água. Sorri cruelmente. Você me chamou de uva passa. Alguma vez pensou no que aconteceria se você ateasse fogo nessa uva passa? Agora você está em chamas e não tem para onde fugir. Um silêncio opressivo tomou conta do quarto. Vera já não se agarrava a Adriano, mas se afastara dele alguns passos como se ele fosse algo sujo. Adriano, então você não é rico. É só um morto de fome cheio de dívidas. Não, Vera, é ela. A Sofia armou tudo para me prender. Uma armadilha? Mas foi você quem me foi infiel, quem contraiu dívidas e quem roubou dinheiro da empresa, repliquei com frieza. Nesse momento, voltaram a bater na porta. Bem na hora, eles chegaram. A porta se abriu e entraram no quarto 3 homens robustos de ternos pretos. Em suas lapelas brilhavam os distintivos de uma conhecida agência de cobranças. Adriano, estes são seus últimos convidados. Os homens se postaram na frente de Adriano. Seu rosto já não era humanamente pálido, estava desfigurado. Mas isso era apenas o começo. Senhor Ricardo Sofia, eu não tenho nada a ver com isso, gritou de repente Vera. O Adriano me enganou. Ele me mentiu dizendo que era rico. Um dos homens de terno interrompeu seus gritos, entregando-lhe um envelope. Senhorita Verônica, para você também há informações importantes. Vera olhou o envelope com desconfiança e no mesmo instante soltou um breve grito e desabou no chão. Vera estava sentada no chão, segurando o envelope com a mão trêmula. Dentro havia uma lista completa de todos os presentes e o dinheiro para despesas que havia recebido de Adriano, junto com uma fatura, exigindo a devolução de tudo como rendimentos obtidos ilegalmente. O quê? O que é isto? As bolsas de marca, os relógios caros, a viagem às Maldivas, o aluguel, tudo Adriano me deu de presente. Dizia que era do seu salário. Por que tenho que devolver? Gritava Vera. Seu rosto havia ficado vermelho. Da vencedora segura de si de antes não restava nem vestígio. Diante de nós, apenas uma rata encurralada. Vera, escute com atenção. Disse com uma voz que desprendia um frio glacial. O dinheiro que você recebia de Adriano, na verdade, ou ele o roubou de uma filial pertencente à minha família, ou sacou da minha conta pessoal sem permissão. Ou seja, a proprietária desse dinheiro, desde o início, fui eu. Eu não sabia de nada. Só aceitava seus presentes. Sou uma receptora de boa fé. De boa fé? Não me faça rir. Você sabia que Adriano ia se casar comigo e aceitou gastar esses fundos em suas diversões. Ontem por telefone você disse claramente que essa velha rale como uma mula e nós vamos nos divertir com o dinheiro dela. A gravação existe. Sua cumplicidade na apropriação indébita do meu patrimônio com dolo está demonstrada. Vera engasgou, abrindo a boca sem emitir som. Um dos homens de terno concluiu, em tom seco e profissional: Senhorita Verônica, o valor total do benefício que a senhora obteve, incluindo juros, chega a R$ 250 mil. Se hoje não apresentar um plano de pagamento, seremos obrigados a penhorar os bens do seu apartamento alugado e notificar seus pais em seu domicílio fiscal. Está de acordo? Meus pais? Nem pensem nisso. Eu te pedi para não meter meus pais nisso, Adriano.
Vera agarrou o peito de Adriano e começou a sacudi-lo, mas ele já parecia um zumbi. Sua própria dívida de R, 300 mil, mais o caso de desvio de dinheiro e agora a dívida de Vera. Mais de R$500 mil desabaram sobre seus ombros. Não pode ser, é um sonho. Ontem foi a noite de núpcias mais feliz. Felicidade? Sua felicidade era um castelo de areia construído sobre a desgraça alheia. Adriano, me aproximei deles. Os olhares do senhor. Ricardo, dos meus pais e do chefe de Adriano, já não eram de compaixão por um ser humano, mas os que se dirigem ao lixo na sarjeta. E se você acha que isso é o final, está profundamente enganado. O problema não é só o dinheiro. Senhor diretor, por favor, esse ponto. O diretor aproximou um tablet do rosto de Adriano. Na tela, via-se um feed de redes sociais. O vídeo de ontem, em que você se abraçava com a Vera nos bastidores do banquete, assim como as provas de suas falcatruas financeiras, já se difundiram anonimamente por todas as comunidades profissionais-chave. Encontrar um novo emprego neste país será praticamente impossível para você. O quê? Os olhos de Adriano se arregalaram de horror. No mundo moderno, uma mancha digital nunca se apaga. Por mais bonito e falador que fosse, nenhuma empresa contrataria alguém com reputação de ladrão e infiel. Adicionei uma dose a mais de desespero. No banquete, havia muitas pessoas importantes dentre nossos parceiros comerciais. Eles te saudaram como o marido da herdeira da família Serrano. Você imagina como reagirão ao descobrir quem você é na realidade? Sofia, por favor, isso não é pior que a prisão. Adriano caiu a meus pés, apertando desesperadamente a testa contra o chão. Entre os parceiros comerciais do grupo Serrano, havia alguns cuja influência se estendia a estruturas menos visíveis. O preço, por tê-los enganado, seria muito mais duro e aterrorizante do que qualquer castigo legal. Ah, a prisão! A propósito, sim, estamos preparando uma queixa-crime por apropriação indébita em grandes quantidades e estelionato. Mas antes, peguei meu smartphone. Senhor Ricardo, havia algo mais a comunicar, não é? O senhor Ricardo suspirou profundamente. Em seu rosto já não havia raiva, apenas um vazio insondável. Adriano, esses milhares que você supostamente investiu, ainda não entendeu quem era o verdadeiro credor? Adriano levantou o rosto trêmulo. Não me disseram que era um fundo de investimento estrangeiro. Idiota, o diretor desse fundo sou eu. Diante das palavras do senhor Ricardo, o ar do quarto congelou. O rosto de Adriano adquiriu uma nova tonalidade, nunca vista até então. Quando você me traiu, quando você traiu a Sofia, cego pela cobiça, eu armei deliberadamente essa armadilha. Se você tivesse sido um homem decente, não teria tocado nesse dinheiro, mas você se lançou a ele com alegria. Tive que enviar meu próprio filho ao inferno com minhas próprias mãos. Você pode entender o que eu sinto, pai? Não pode ser. Você estava me testando? Não estava te testando. Estava ditando sentença. O senhor Ricardo bateu com força no chão com sua bengala. Nesse momento, o telefone de Vera tocou estridentemente. Agora, quem? A mãe. Vera atendeu assustada à chamada. Do alto-falante saiu uma voz feminina chorosa. Vera, o que você fez? Vieram à casa uns homens muito estranhos. Estão colocando adesivos em todos os móveis. Dizem que também vão penhorar as economias da aposentadoria do papai. De quem você roubou dinheiro? Ah, mãe, me ajude. Eu não tenho culpa. O Adriano me enganou. Os gritos desesperados ressoaram no quarto, mas a história nem sequer havia alcançado seu clímax. A verdadeira reviravolta que eu havia preparado começava justo agora, deixando para trás duas pessoas destroçadas. Olhei pela janela. O sol já estava alto. A cidade vivia sua vida agitada, mas para esses dois, o amanhecer não voltaria a chegar. Bem, Adriano, Vera, ainda temos muito a resolver. Agora vamos falar da indenização por danos morais. Ah, e não pensem em fugir. Todas as saídas do hotel já estão bloqueadas pela minha gente. Sorri. E esse sorriso deve ter parecido a eles mais aterrorizante que o da própria morte. E então, como para finalizar, Luz, outro convidado inesperado, bateu à porta. A pesada porta da suíte anunciou a chegada de um terceiro convidado. A batida foi mais educada, mas ao mesmo tempo gélida. Sim, por favor, o esperávamos. A porta se abriu e no umbral apareceu um jovem de rosto viril, vestido com um terno azul escuro perfeitamente ajustado. Ao vê-lo, Vera, que até então soluçava no chão, ficou paralisada e seu rosto perdeu o último resquício de cor. Carlos? Por quê? Por que você está aqui? Carlos? Quem é?
Adriano levantou seu rosto sujo de lágrimas e muco, olhando desconcertado para o recém-chegado. Olá, Adriano. Sou Carlos Sá, o noivo da Vera. Que nu! Da boca de Adriano saiu um som estúpido e atordoado. Todos os olhares no quarto se fixaram em Carlos e em Vera, que começou a tremer dos pés à cabeça. Noivo? Do que você tá falando? A Vera é minha mulher. Eu cuidei dela todo esse tempo. Ela não pode viver sem mim. Carlos observou os gritos de Adriano com uma pena fria e desdenhosa. Isso é o que você pensava. Vera e eu estamos saindo há 3 anos. No mês que vem, íamos nos casar no exterior, claro, com o dinheiro da sua indenização e do seu acerto. O quê? O cérebro de Adriano se desligou. Vera, cobrindo o rosto com as mãos, se encolhia no chão, soluçando. Vera, não é verdade, é? Você me disse que me amava, que a Sofia era só uma patrocinadora e que seríamos felizes às custas dela. De repente, Vera, que até então chorava, explodiu em uma risada demencial. Levantou lentamente a cabeça e seu rosto, do qual havia caído a máscara de vítima inocente, se contorceu em uma careta repugnante. Te amar? Não me faça rir. Quem poderia amar um cara tão egoísta e vazio como você? Eu só precisava do dinheiro para o casamento com Carlos. Você mesmo se gabava de que podia tirar o que quisesse da sua namorada rica. Então aproveitei suas esmolas. Quando você me presenteava com bolsas, sempre dizia com orgulho como havia enganado a Sofia, marcando horas extras de trabalho. Um canalha que traz sua mulher com um sorriso. É um pecado não usá-lo. Você era apenas um caixa eletrônico. Útil é estúpido. Adriano ficou sem palavras, fulminado pelo veneno cuspido pela única pessoa em quem confiava. Ele se regozijara em sua superioridade, acreditando que enganava Sofia, mas descobriu que sua amante também via nele apenas uma presa a ser depenada. Carlos, obrigada pelo seu trabalho. Todas as provas foram reunidas? Perguntei com calma. Carlos tirou do bolso interno de seu paletó um grosso maço de documentos. Sim, Sofia. Aqui estão todos os registros das transferências de dinheiro do Adriano, assim como as provas de que ela usou esses fundos para preparar o nosso casamento e as gravações de áudio onde ela incita o Adriano a cometer crimes. Carlos era meu cúmplice. Acontece que ele também havia sido vítima de Vera. Ela o havia traído também, comportando-se como uma golpista de casamentos. Eu o encontrei através da agência de detetives e nos aliamos para punir nosso inimigo comum. Vocês estavam mancomunados desde o início? Gritou Adriano, em pânico diante da sucessão de traições. Mancomunados? Que palavra feia! Simplesmente colaboramos para descobrir a verdade. Adriano, agora você entende a verdadeira natureza da Vera, a quem considerava frágil e terna. E entende quão feio e vazio era o que você tentava proteger? Ajoelhei-me na frente de Adriano e o obriguei a me olhar nos olhos. Em seu olhar apagado não havia nem vestígio de trabalho, status, reputação, dinheiro e seu único apoio, o amor. Agora de verdade não te resta nada, você não está no zero. Está em um profundo vermelho com dívidas enormes. Ah, Sofia, me perdoe, fui um idiota. Perdão, vamos começar de novo. Farei o que você me disser. Serei seu escravo. Adriano tentou se agarrar às minhas pernas, mas a bengala do senhor Ricardo afastou sua mão sem piedade. Que baixo. Mesmo agora você tenta parasitar a Sofia. Diante do grito trovejante do senhor Ricardo, Adriano se estremeceu e se encolheu. Bem, Adriano, agora você irá para um quarto especial que preparei para você. Lá te esperam os especialistas muito entusiasmados que te ajudarão a elaborar um plano para pagar suas dívidas. Um quarto especial? Não, não quero. Pai, ajuda, silêncio. Levem-no. A uma ordem do senhor Ricardo, os cobradores agarraram Adriano pelos braços. Ele gritava e chorava como um réu conduzido à execução, enquanto o arrastavam para fora da suíte. Só ficou Vera, paralisada com o rosto pálido como cera. E agora, Vera, é sua vez, disse com frieza. Carlos se adiantou. Vera, você terá que me pagar uma indenização e também devolver tudo o que obteve legalmente. A soma é tal que você não a pagará em toda a sua vida, mas você está disposta, certo? Não! Aquele homem me enganou. Eu também sou uma vítima, gritava Vera, enquanto na porta já apareciam alguns policiais. Com as provas de sua incitação à apropriação indébita, ela não poderia sair impune. Mas o pesadelo de Adriano estava apenas começando. Quando o levavam junto ao elevador, ele viu outra realidade, ainda mais aterrorizante para ele. Soltem-me, soltem-me. Pai, reconsidere, sou seu único filho.
Os lamentos patéticos de Adriano ressoavam por todo o andar do luxuoso hotel. 2 homens corpulentos o arrastavam. Ele tropeçava e em sua aparência não restava nem vestígio daquele noivo elegante que fora ontem no casamento. Calma, não incomode os outros hóspedes, disse friamente um dos homens. Mas o pânico de Adriano não cessava. Quando chegaram ao hall dos elevadores, as portas de um deles se abriram silenciosamente. Ao ver quem saía, Adriano gritou a plenos pulmões: Mãe! Mãe! Me ajude! O pai e a Sofia querem me matar! Ali estava sua mãe, Isabel. Como convinha a esposa de um homem influente, vestia um elegante tailleur e sempre chamava Adriano de Adrianinho, consentindo todos os seus caprichos. Para Adriano, ela era o último e absoluto bastião de segurança. Mãe, eu te imploro, diga algo a eles. Chame a polícia. Eles me enganaram. Essas mulheres me armaram uma armadilha. Adriano se esticava desesperadamente em direção a ela, tentando agarrar a borda de seu casaco, mas a reação de Isabel foi inimaginável. Que nojo! Tire suas mãos. Sua voz era fria como o vento do norte. Olhou para seu filho com tal desprezo como se visse sujeira diante dela. Mãe, cala a boca. Sei de tudo pelo Ricardo. Você traiu a herdeira do Serrano. Roubou o dinheiro da empresa e ainda por cima se juntou com aquela ladra. Você me desonrou também. O Ricardo disse que te repudia. Eu concordo com ele. Mas ainda, fui eu mesma que pedi. Você é a vergonha da nossa família. Não volte a pôr um pé em nossa casa nunca mais. Não é verdade, mãe. Você também? Isso é muito cruel. Sou seu filho. Não. Meu filho morreu ontem no banquete. O que está aqui é só um criminoso endividado. Levem-no. Tenho nojo de olhar para ele. Isabel não olhou nos olhos de Adriano nenhuma vez e se afastou rapidamente. Mãe! Mãe! O grito desesperado de Adriano se apagou atrás das portas fechadas do elevador. Enquanto a cabine descia ao inferno, Adriano pensava febrilmente. O que eu faço? Um advogado. Exato. Preciso contratar o melhor advogado. Processá-los por retenção ilegal. O dinheiro? Posso vender as bolsas e relógios que dei de presente a Vera. Ele ainda não se rendia. Considerava-se um escolhido. Não podia acabar assim. No final, Sofia amoleceria e o perdoaria. Afinal, ela tinha sido tão boa e sempre o havia obedecido. Mas quando o levaram ao quarto especial no subsolo, essas frágeis esperanças se fizeram em pedaços. Era uma sala de conferências anônima na área de serviço do hotel, sem uma única janela. Dentro já o esperavam 5 homens e mulheres. Diante deles havia montanhas de documentos e vários laptops. Sente-se, Adriano, disse em voz baixa um homem mais velho de óculos, sentado no centro. Em seu peito brilhava um distintivo de advogado. Represento a equipe especial de liquidação contratada pela família Serrano e pelo senhor Ricardo Vargas. Nos reunimos aqui para elaborar para você um plano detalhado de pagamento de dívidas e redenção de sua culpa. Comecemos pelo destino dos fundos que você subtraiu. Já rastreamos completamente todas as compras, propriedades e transferências de dinheiro em nome da senhorita Verônica. Um dos especialistas projetou em um monitor um enorme gráfico. Era o rastro sangrento do dinheiro desviado por Adriano. Não há escapatória. Até as quantias pagas em dinheiro, supostamente sem deixar rastro, nós as localizamos através de sua correspondência, seus movimentos por GPS e as gravações das câmeras de segurança. E agora, ao que importa, o advogado colocou diante de Adriano um grosso contrato. Os R, 150 mil, que você retirou sem permissão da conta pessoal da Sofia. E os R, 200 mil subtraídos da filial, levando em conta as multas por atraso e a compensação pelo dano à reputação da família Serrano, a soma total chega a R, 1.200.000. E como tu, nul, é uma loucura. Não devolverei tanto em toda a minha vida. Certo, se trabalhar da forma habitual, por isso estamos aqui para lhe oferecer uma forma inusitada de trabalhar. A partir de hoje, será enviado a uma missão de longa duração como pessoal de apoio em um dos projetos de desenvolvimento de infraestrutura em uma zona remota da América do Sul, supervisionado pelo Grupo Serrano. Todo o seu tempo, exceto para dormir e comer, o dedicará a trabalhar. Liberdade, claro, nenhuma. Até que não pague até o último centavo. Não voltará a pisar em sua terra. O rosto de Adriano se desfigurou pelo terror. Isso é escravidão. É inconstitucional. Vou processá-los. Vá em frente. Mas primeiro irá para a cadeia por apropriação indébita e estelionato. Ah, acredita que na cadeia será mais fácil?
Temo que não faça ideia de quão dura será sua vida numa instituição penitenciária sob a influência da família Serrano. Os olhos do advogado não sorriam. Adriano finalmente começou a compreender que havia caído no centro de uma gigantesca teia de aranha da qual nunca poderia escapar. Espere, espere. E o que acontece com a Vera? Ela é cúmplice. Incapaz de suportar a ideia de que só ele sofreria, Adriano gritou o nome de sua ex-amante. Mas a resposta a essa pergunta destroçou definitivamente sua psique. A senhorita Verônica, sobre ela, agora mesmo na sala ao lado, está se descobrindo outra verdade. Outra verdade? Sim. Acontece que ela lhe escondia um grande segredo. Quando souber, compreenderá que palhaço tão patético e crédulo você foi. Nesse momento, da parede contígua, chegou um grito de Vera nunca antes ouvido. Ah, soltem-me! É mentira! Tudo é mentira! Com o rosto afundado na fria mesa da sala de conferências, Adriano emitiu um uivo animal. A mãe em quem acreditava o havia repudiado. O pai todo-poderoso o havia repudiado. E até mesmo Vera, que ele acreditava que o amava, o havia chamado de caixa eletrônico estúpido e havia conspirado contra ele com seu noivo. No fundo do desespero da outra sala chegava o grito dilacerante de Vera. O que está acontecendo aí? Vera, o que estão fazendo com você? Adriano levantou a cabeça e o advogado apertou um botão em um controle remoto. O painel, que parecia uma parede, deslizou silenciosamente para o lado, revelando a vista da sala contígua através de um grosso espelho de Gisele. Ali, amarrada a uma cadeira, estava Vera com os cabelos desgrenhados, chorando e gritando. Em frente a ela, uma mulher de meia-idade, modestamente vestida, tremendo de raiva. Quem é essa? Não a conheço, murmurou Adriano, aturdido. É Ana, a verdadeira esposa do homem que Vera chamava de Carlos. O quê? O cérebro de Adriano se desconectou de novo. Ou seja, Carlos tinha esposa e Vera era sua amante. Não, é muito pior. Vera não tentava tirar o marido de Ana. Os dois, marido e mulher, conspiraram e a usaram como isca para tirar dinheiro de você. O som do monitor mudou e a conversa da sala contígua se ouviu com clareza. Vera, você se juntou com o Carlos para roubar todas as nossas economias familiares? Gritava Ana, batendo com força em Vera no ombro. Não, eu só fazia o que o Carlos me dizia. Ele disse que se enganássemos aquele otário do Adriano e tirássemos o dinheiro da Sofia, seríamos felizes. Estúpida, de onde você tirou que o Carlos faria algo assim? Todo o dinheiro que você tirou do Adriano, ele gastou no jogo e com outras mulheres. Para ele, você era um peão de usar e descartar. Igual a esse Adriano. Ao ouvir essas palavras, Adriano sentiu como se lhe espremessem o coração. Na sala ao lado, Vera gritou ainda mais forte. Mentira! O Carlos dizia que me amava. Por isso estou grávida do Adriano. Os ouvidos de Adriano captaram essa palavra sinistra. Ei, o que a Vera acabou de dizer? Um filho. Meu filho. Vera, você tá grávida? Adriano esmurrou o espelho com os punhos, gritando desesperadamente. Se ela tinha um filho seu, mesmo depois de toda a traição, seria a prova de que não havia vivido em vão. Tentou se agarrar a essa última esperança, mas essa frágil esperança foi completamente aniquilada por meus passos ao me aproximar. É inútil, Adriano. Entrei lentamente na sala de conferências e parei ao seu lado. Apesar da noite em claro, minha pele estava fresca e fria, e em meus olhos não havia nem um pingo de compaixão. Sofia, a Vera disse que tem um filho. É meu filho. Então você não pode me tratar com tanta crueldade. Cala a boca. Tenho nojo de te ouvir, repliquei com frieza. Diante de minhas palavras, Adriano se estremeceu e emudeceu. É verdade que a Vera está grávida, mas olhe bem o relatório. A data da concepção é de 3 meses atrás. Nesse tempo, você estava em uma viagem de trabalho de 1 mês e não a viu nenhuma vez. Não. O pai dessa criança que ela tentava fazer passar por sua era o Carlos. Mas, ironicamente, Carlos também a abandonou. Já confessou à polícia. Disse que a Vera o chantageou e o obrigou a participar do golpe contra a família Serrano. Ele jogou toda a culpa nela. O rosto de Adriano perdeu toda a expressão. A mulher que amava, a vida que levava dentro dela. Nada disso tinha a ver com ele, e ele só havia sido um instrumento para sua destruição. E para quê? Por uma mulher assim eu te traí, Sofia. Irritei meu pai. Perdi meu emprego. Sim. Você perseguiu um fantasma inexistente e jogou no lixo todos os tesouros reais que tinha em suas mãos. Apontei para uma pilha de documentos sobre a mesa, a verdadeira essência da Vera. Ela foi acusada 3 vezes de estelionato matrimonial e cada vez se livrou pagando. Você era apenas a 4ª vítima em sua lista e a mais fácil. Um idiota vaidoso e narcisista.
Adriano, tremendo, olhava para Vera através do espelho. Aquela que lhe parecera tão bonita e terna, agora parecia um monstro horrível revolvendo-se na lama. Bem, agora toda a verdade está descoberta. Dirigi-me à saída. Só resta assinar o contrato. Você não tem direito a se negar. É sua escolha. Então, pela última vez, comporte-se como um homem e assuma sua responsabilidade. Espere, Sofia. Pela última vez eu te imploro. Adriano estendeu a mão em direção às minhas costas, mas sua mão foi interceptada por uma pessoa inesperada que se aproximou de mim. Sofia, não precisa mais falar com ele. É uma perda de tempo. Essa voz tranquila e grave. Adriano levantou a cabeça e viu diante dele o principal assessor jurídico do grupo Serrano, seu meio-irmão, a quem sempre havia desprezado, chamando de chato e antiquado. Mateus, o que você faz aqui? Estou surpreso, Adriano. Você não só traiu minha irmã, mas pelas minhas costas me chamava de velho antiquado. Infelizmente para você, foi este velho quem redigiu o contrato que será seu menu para as próximas décadas no inferno. Mateus sorriu com frieza e jogou sobre a mesa o último documento. Bem, Adriano, começa o tempo do qual você se arrependerá pelo resto da sua vida. A luz do quarto se apagou e apenas a iluminação atrás do espelho se tornou mais brilhante. Ali se desenvolvia a feia cena de acusações mútuas entre Vera e Ana. Esse foi o primeiro e interminável castigo para Adriano, mas ele ainda não sabia que o verdadeiro ápice dessa vingança ainda estava por vir. R. 1.200.000. Esse valor não pode estar correto. Eu gastei no máximo R. 400.000. Isso é uma exigência legal. É uma extorsão. Adriano, com mãos trêmulas, revisava uma e outra vez os documentos. Seus olhos estavam injetados de sangue e o suor escorria por sua testa. Da autossuficiência de ontem, quando estava seguro de ter conseguido tudo, não restava nem vestígio. Extorsão? E você se atreve a pronunciar essa palavra, esquecendo seus próprios atos. Mateus, meu irmão, sorriu com desdém. Projetou no monitor da parede um detalhamento ainda mais minucioso. Escute, Adriano, os R, 350.000 que você subtraiu são apenas o principal. O dano à reputação corporativa pelo uso indevido de fundos, a compensação por esse dano e também todos os gastos incorridos para manter a relação matrimonial com Sofia são considerados fundos obtidos de forma fraudulenta, já que você a enganava simulando amor. Fraude? Eu me casei com a Sofia. O casamento em si foi seu ato fraudulento com fins lucrativos, como demonstram seus e-mails e gravações de áudio. E agora, olhe, aqui. Mateus apontou para um item intitulado Despesas Especiais de Liquidação de Dívida, onde constavam cifras assombrosas. Aquele plano de investimento estrangeiro em que você investiu foi recomendado por um cúmplice da Vera, certo? Mas o proprietário real daquela companhia é uma das filiais do Grupo Serrano que adquirimos recentemente. Ou seja, você roubou o dinheiro da família da sua esposa e o investiu em uma armadilha armada pela família da sua esposa. Entende a ironia? O rosto de Adriano ficou ainda mais branco. Ele, superestimando sua inteligência, acreditava ter enganado a rica herdeira, mas na realidade não era mais que uma marionete dançando na palma da mão de Sofia. Como é possível? Vocês me armaram uma armadilha desde o início. Não lhe armamos uma armadilha. Simplesmente observamos em silêncio como você cavava sua própria cova. Se você tivesse sido um marido honesto, não teria caído nela. Tudo isso são suas próprias ações. Não pronunciei uma palavra. Apenas continuei a fuzilar Adriano com um olhar gélido. Por mais que ele gritasse, meu coração permanecia inabalável. Ah, certo! O contrato! Gritou de repente Adriano e tirou um papel do bolso. Era um simples acordo que ele me havia feito assinar alguns dias antes do casamento, supostamente para assegurar meu futuro por via das dúvidas. Olha, a Sofia assinou. Em caso de divórcio por qualquer motivo, me comprometo a transferir para meu marido Adriano R$1 milhão. Haha, com isso minha dívida estará quitada. Isso vocês não previram. Adriano estendeu o papel para Mateus como se fosse seu único salva-vidas. Em seu rosto apareceu uma careta de vitória distorcida. Ah, este documento. Mateus nem sequer se surpreendeu. Apenas deu uma olhada rápida no papel. Sofia, explique a ele. Finalmente falei. Minha voz era baixa e fria como o vento de inverno. Adriano, no dia em que você me fez assinar isso, eu havia bebido um pouco de vinho. E você acha que eu assinei sem olhar? Sim, você estava de bom humor e assinou. É sua letra, sem dúvida.
Sim, a letra é minha, mas você me fez assinar um contrato para transferir 1 milhão. No entanto, o texto que foi decalcado na folha de baixo era completamente diferente. Irmão, por favor. Mateus tirou outro documento de um envelope. Nele constava minha assinatura, assim como a assinatura e o carimbo do próprio Adriano. Este é outro contrato que você, seduzido pela isca do 1 milhão, assinou sem ler. Aqui diz o seguinte: o marido Adriano, em caso de descoberta de sua infidelidade conjugal e suas manobras financeiras, renuncia a todo o seu patrimônio e assume incondicionalmente todas as obrigações de dívida indicadas pela família Serrano. O acordo de Adriano caiu de suas mãos. O que ele considerava seu escudo indestrutível acabou sendo uma autoincriminação orquestrada por nós. Mentira, não pode ser. Eu revisei tudo. Você é uma bruxa? Não sou uma bruxa. Simplesmente você, cego pelo desprezo por mim e pela antecipação de uma vida doce com a Vera, perdeu toda a cautela. Com um sorriso, você pôs seu carimbo no documento que te destruiria. Foi muito divertido. Adriano desabou de joelhos, prostrado no chão. Em sua cabeça reinava um caos total. A mulher amada o havia traído, sua mãe o havia repudiado e sua única salvação acabou sendo uma armadilha. Bem, agora todas as vias de escape estão fechadas, Adriano. Mateus lhe estendeu sem piedade uma caneta. Assine o consentimento para a missão. Se negar, chamaremos a polícia agora mesmo. Claro, a senhorita Verônica irá com você. Atrás do espelho, Vera já estava cercada por vários policiais prontos para algemá-la. Ela se contorcia selvagemente, lançando maldições a Ana. Vera, onde erramos? Sussurrou Adriano, pegando a caneta com a mão trêmula. Nesse momento, a porta da sala de conferência se abriu de repente. Entrou correndo um pálido diretor do hotel e outro convidado inesperado. Senhora Sofia, é terrível. Lá embaixo, no saguão, reuniram-se os jornalistas. Na internet, estourou um escândalo. No casamento da herdeira do Serrano, o noivo armou uma briga com sua amante. Como? Franze a testa. Isso não estava nos meus planos. Quem vazou a informação? A resposta estava no sorriso de vitória da pessoa que apareceu atrás do diretor. Surpresa, Sofia! Se você vai me enviar ao inferno, não irei sozinha. Ali não estava Vera, mas uma cúmplice sua da qual eu não sabia nada. A situação começava a se desenvolver por um roteiro imprevisível. Jornalistas? Escândalo? O que está acontecendo? Fingi confusão. Enquanto por trás do diretor saiu uma mulher com um chamativo casaco de pele e óculos de sol escuros. Ela se aproximou de Vera e me dedicou um sorriso desafiador. Ora, Adriano, quanto tempo? E olá, senhora herdeira do Serrano, Sofia. A mulher tirou os óculos. Era uma beleza espetacular de uns 40 anos, com um olhar agudo e inteligente. Quem? Quem é você? Me parece familiar, murmurou Adriano, tentando se lembrar. Que pena. Passaram-se apenas 3 anos, e você já se esqueceu. Talvez se lembre se eu disser, a filha do magnata da construção de Marbella. Marbella, magnata, não pode ser. Regina. O rosto de Adriano se desfigurou como nunca antes. Não era medo, era terror, como se tivesse visto um fantasma. Exato. Há 3 anos você me jurou que me faria feliz. Tirou do meu pai 5 milhões de euros a título de investimento e desapareceu. Eu te procurei por muito tempo e olha onde te encontro. Casando-se com a herdeira do Serrano. Que bonito. Regina entregou um envelope ao meu irmão Mateus. Esta é a denúncia por estelionato de 3 anos atrás. Aqui está sua nota promissória e aqui os documentos autênticos que recuperamos. Mateus revisou os papéis e seus olhos brilharam por trás dos óculos. Entendido. Esta é a prova definitiva. Aproximei-me lentamente de um Adriano petrificado. Adriano, sua infidelidade com a Vera, o roubo de dinheiro da empresa. Isso era só a ponta do iceberg de seus crimes. Você é um estelionatário matrimonial profissional. Não, foi a Regina. Eu a amava de verdade. Cala a boca, interrompeu bruscamente Regina. Sofia, quando você entrou em contato comigo e me contou quem era este homem, não pude acreditar que a própria herdeira do Serrano se dedicasse a armar armadilhas e ajudar vítimas passadas como eu. Adriano alternava o olhar entre Regina e eu. Você entrou em contato? Sofia, você estava mancomunada com ela?
Sim, Adriano. Você acreditava ter escondido seu passado à perfeição, mas subestimou as capacidades do serviço de segurança do Grupo Serrano. No mesmo dia em que nos conhecemos, eu já sabia seu verdadeiro nome, seus antecedentes criminais e a existência de Regina. Pronunciei a última e mais terrível verdade para ele com voz gélida. E isso talvez seja o maior golpe para você. Você e eu nem sequer estamos casados. O quê? O que você diz? Ontem houve um casamento por todo o alto. Juramos diante de todos e assinamos os papéis juntos. Ah, aquela certidão de casamento, aquele papel que estava ontem sobre a mesa da suíte e que você tanto admirava, era só uma cópia de alta qualidade que meu irmão preparou. Tirei a verdadeira certidão de casamento da minha bolsa. Aqui está a autêntica, e nela, como você pode ver, não está nem seu nome, nem o meu. Ou seja, não fomos marido e mulher nem por um segundo. Não pode ser, uivou Adriano. Vera desabou no chão, abrindo a boca sem emitir som. Então meus direitos como cônjuge, meu direito à metade do seu patrimônio. Você nunca teve tais direitos. Era apenas um estelionatário alheio que se infiltrou na festa da família Serrano. Além do mais, o golpe de 3 anos atrás contra a Regina, a apropriação indébita atual. De tudo isso, os jornalistas e a polícia que estão lá embaixo saberão agora. Ah, Adriano, em nossa primeira noite de núpcias você me traiu e foi com a Vera. Tinha certeza de que a Sofia se tornaria sua patrocinadora eterna e se regozijava na vitória, mas na realidade tudo era ao contrário. Sorri friamente para seus olhos. No momento em que você saiu pela porta da suíte, começou a contagem regressiva para sua prisão, que preparamos Regina, a polícia e eu. Você mesmo, com alegria, pegou uma passagem para o trem expresso para o inferno e correu em direção à sua perdição. Ah! Adriano emitiu um grito desumano e, tremendo, recuou, mas às suas costas já havia um muro de policiais. Bem, agora tudo está pronto. Apontei para a janela. Lá embaixo, em frente ao hotel, brilhavam os flashes de dezenas de câmeras. Uma multidão de jornalistas ansiava por ver a queda de Adriano. Adriano, você queria tanto fama e atenção. Agora as terá com sobras. Só que não como genro da família Serrano, mas como o estelionatário matrimonial mais desprezível da história do Brasil. O rosto de Adriano se desfigurou pelo terror e, sem conseguir se conter, urinou nas calças. Vera, agarrada pelos policiais, gritava: "Ajuda! Eu não sei de nada!" Mas a culminação desta vingança ainda estava por vir. Olhando para esses dois, apertei um botão em meu smartphone. Era o início da transmissão ao vivo da gravação do banquete de ontem para todo mundo. O quê? O que é isso? Ei, parem, não gravem! O grito desesperado de Adriano ressoou pela sala. Assim que apertei o botão, no monitor apareceu a imagem do saguão do hotel e as telas dos sites de streaming. Milhares de espectadores deixavam comentários em tempo real. Nossa, então este é o golpista, Adriano. Sério? Ele fugiu com a amante na noite de núpcias para roubar o dinheiro da esposa. Tem cara de bom moço, mas por dentro é um rato de esgoto. Hahaha. Olha, Adriano, este é o seu palco de glória, disse com voz gélida. No banquete de ontem, entre as centenas de convidados, meus verdadeiros amigos eram apenas uma pequena parte. O resto eram atores contratados, policiais à paisana e membros de uma associação de mulheres enganadas. Você não percebeu? Aquele senhor que apertava sua mão tão amistosamente, aquela dama que pronunciou o discurso de felicitações. Todos eram familiares de mulheres que você enganou ou investigadores. Significa que os brindes, as felicitações, tudo era uma peça de teatro. Não, eles, fingindo celebrar seu brilhante futuro, na realidade estavam coletando suas impressões digitais, registrando seu rosto e assegurando as provas de seus roubos. Você acreditava ser o rei, mas na realidade era um animal em uma jaula para o entretenimento do público. Adriano, cobrindo o rosto com as mãos, se revolvia no chão, sacudido pelos soluços. Vera, segura pelos policiais, tentava desviar das câmeras. Não, desliguem a câmera, eu não tenho culpa, sou uma vítima. Vítima? Não me faça rir. Aproximei-me dela. Você se juntou com o Adriano para tirar milhões da empresa da minha família. Mais ainda, quando o Adriano se gabava de que levaria a Sofia à cova à base de trabalho e ficaria com sua herança, você ria e ouvia. Essa gravação de áudio agora também está sendo transmitida para todo mundo. Os comentários no chat da transmissão ardiam de raiva. Essa amante é igualmente criminosa. Aos dois, prisão perpétua. Adriano, Vera,
Vocês me consideravam uma simples mulher de carreira estúpida, uma presa fácil. Mas para mim, que sobrevivi no mundo dos grandes negócios, a malícia primitiva de vocês era evidente. Aproximei-me de Adriano e cravei-lhe as últimas palavras. Você disse que, como mulher, eu não era atraente. Mas para mim não havia maior insulto do que ser amada por alguém como você. Aceitei esse casamento não porque te amava, mas para destruir com minhas próprias mãos um veneno social como você. Sofia, por favor, basta. Eu errei. Fui um canalha. Só pare esta transmissão. Minha vida vai acabar. Adriano apoiou a cabeça em meus pés, suplicando entre lágrimas e muco, mas até mesmo essa cena patética era transmitida em alta definição para o mundo inteiro. Acabar? Não, Adriano. Isto é apenas o começo. Empurrei-o. Você não irá simplesmente para uma cela fria. As ações judiciais de todas as mulheres que você enganou, de todas as empresas e de seus pais preencherão o resto da sua vida. Até que não pague. Não terá nem um segundo de liberdade, nem um centavo para luxos. Você pagará, literalmente, até o dia de sua morte. Nesse momento, no monitor, apareceu o rosto de um ancião. Era o avô de Adriano, prostrado em uma cama de hospital. Ter um neto como este é a maior vergonha da minha vida. Redigi um testamento pelo qual toda a minha fortuna passa para a família Serrano como compensação. A você não caberá nem um centavo, nem um centímetro de terra. Apodreça no inferno. Avô? Espere, avô. A última fibra de esperança de Adriano foi cortada sem piedade. Ele ficou paralisado como um zumbi, com a boca entreaberta. Senhores policiais, por favor, levem-nos. Ao meu sinal, os investigadores algemaram Adriano e Vera. O clique frio do metal ressoou na sala em silêncio. Era o som de uma sentença de morte, anunciando que nunca mais seriam livres. Bem, Adriano, quer dizer algo para se despedir? Disse às suas costas. Adriano apenas emitiu um murmúrio ininteligível enquanto o arrastavam para fora do quarto. Na sala, só ficamos Regina, meu irmão Mateus e eu. Acabou. Apertei o botão para parar a transmissão. Os comentários desapareceram. A tela se apagou. Pela janela brilhava o sol da manhã. A cidade vivia sua vida normal, mas em minha alma restava um certo vazio. Eu havia me vingado. Havia destruído Adriano, mas senti o coração frio. Sofia, você está pálida. Talvez devesse descansar, disse Mateus, preocupado. Mas neguei com a cabeça. Não, irmão, resta um assunto mais. Peguei um envelope da mesa que havia chegado na noite anterior, logo depois que Adriano saíra. Era uma carta de uma pessoa inesperada e seu conteúdo era a chave para o verdadeiro e comovente final desta história. Parem, não gravem, não se aproximem. Eu não sou culpado. O grito patético de Adriano ressoou no deslumbrante saguão do hotel. Assim que deu um passo à frente, uma avalanche de flashes de dezenas de câmeras caiu sobre ele. O homem que ontem mesmo se banhava aqui na glória como o noivo mais feliz, agora se tornara um vulgar criminoso com algemas nos pulsos. Adriano, olha aqui. É verdade que você enganou várias mulheres por um total de vários milhões de reais? Foi uma conspiração planejada com sua amante para se apoderar da fortuna de sua esposa? O que diz dos rumores de que seu próprio pai o repudiou? Diante da chuva de perguntas dos jornalistas, Adriano se virava, avançando quase se arrastando, mas não havia para onde fugir. Soltem-me! Sou uma vítima! Ele me obrigou! Gritava ao seu lado Vera com os cabelos desgrenhados e a maquiagem borrada. Seu rosto feio e desfigurado também era transmitido sem piedade ao vivo. Eu observava a cena da galeria do segundo andar. Ao meu lado estavam Regina e várias outras mulheres cujas vidas ele havia destroçado. Olhem, este é o verdadeiro rosto do homem de quem vocês tinham medo, disse eu. É tão pequeno e patético, respondeu uma das mulheres com voz trêmula. Como pude acreditar em um homem assim? Sofia, obrigada. Agora finalmente poderemos começar a viver de novo. Nos olhos das mulheres não havia lágrimas de dor, mas de purificação e alívio. Nesse momento, o tumulto lá embaixo atingiu seu ponto alto. Já quase haviam metido Adriano no carro da polícia, mas ele parou. Olhou ao redor desesperadamente e me encontrou no segundo andar. Sofia! Sofia! Gritou a plenos pulmões. Eu errei! Me perdoe. Você é minha única esperança. Faça esses jornalistas se calarem. Fale com a polícia, você pode. Você é minha mulher. Todos os olhares dos jornalistas, dos hóspedes e do pessoal do hotel se dirigiram a mim.
Adriano acreditava que se eu mostrasse a mais mínima dúvida, ele ainda teria uma chance de se salvar. Apoiei a mão na balaustrada, dei um passo à frente e pronunciei com uma voz clara e gélida que ressoou por todo o saguão em silêncio, sem necessidade de microfone: Adriano, vou te dizer algo para nos despedirmos. Sim. Você vai me ajudar. Não. Nunca na minha vida, seu lixo. O rosto de Adriano congelou. Desde o mesmo dia em que você se aproximou de mim, senti náuseas por suas mentiras. Cada vez que você tocava meu cabelo, que me sussurrava palavras de amor ao ouvido, eu só pensava em uma coisa: como te destruir da forma mais cruel possível. Você me chamou de uva passa. Mas qual é a sensação de arder até as cinzas no fogo que você mesmo ateou? Sofia, em nossa primeira noite de núpcias, quando você me deixou e foi com a Vera, eu te agradeci de todo o coração. Graças a isso, pude apertar sem a menor dúvida o gatilho que te enviou ao inferno. Adeus, Adriano. Amanhã, seu nome entrará para sempre na história como o da maior vergonha do Brasil. Com o rosto do qual parecia ter saído a alma, Adriano desabou no chão. Foi metido no escuro interior do carro da polícia. Em seguida, em outro carro, meteram Vera. As sirenes uivaram e o comboio com os 2 criminosos abandonou lentamente o recinto do hotel. Nesse momento, todo o saguão explodiu em aplausos. Era a ovação à justiça triunfante e a admiração por um final brilhante e demolidor. Sob esses aplausos, abandonei silenciosamente a galeria. Eu tinha conseguido. Havia protegido a honra da família Serrano. Havia vingado as vítimas. E o mais importante, havia defendido minha própria dignidade. Mas quando voltei à minha suíte, me esperava um assunto pendente. Peguei o envelope da mesa. A remetente, a verdadeira mãe de Adriano, Isabel, a mesma que acabara de repudiá-lo. Mas dentro não havia uma carta de desculpas. Ao abri-la e ler a primeira linha, arregalei os olhos. Não pode ser. Então era disso que se tratava. A carta revelava o trágico segredo de uma família nobre que havia gerado um monstro como Adriano e antigas promessas feitas à minha família, das quais nem ele mesmo sabia nada. E no final havia uma proposta que eu nem sequer podia imaginar. Irmão, senhor, Ricardo, olhem isto. Estendi-lhes a carta com a mão trêmula. A nova verdade revelada no final deste drama me conduzia a um futuro completamente diferente. Depois que a tempestade amainou, na suíte reinou um silêncio estrondoso. O sol da manhã que se infiltrava no quarto parecia limpar toda a sujeira da vingança de ontem, inundando tudo com uma luz branca. Eu estava sentada no sofá, lendo com os dedos trêmulos a carta de minha ex-sogra, Isabel. Nela se descrevia a tragédia de uma família da qual nem mesmo Adriano sabia nada e o arrependimento desesperado de uma mãe. Sofia, antes de mais nada, aceite minhas mais profundas desculpas e minha gratidão. Obrigada por ter posto um fim ao seu caminho como ser humano. Aquele rapaz era o símbolo do meu pecado. O pai do meu marido, Ricardo, também foi em seu tempo um monstro que usava e humilhava as mulheres. Vi que Adriano havia herdado seu sangue. Mas, por amor de mãe, não pude detê-lo a tempo. Minha fraqueza criou aquele monstro. Mais adiante, a carta revelava uma verdade ainda mais surpreendente. Na realidade, sua falecida mãe e eu fomos as melhores amigas em nossa juventude. Antes de morrer, ela me disse: se minha filha alguma vez se desviar do caminho ou cair nas mãos de um homem mau, por favor, ajude a encontrar a força para se levantar. Quando surgiu a ideia deste casamento, eu já conhecia a verdadeira natureza de Adriano. Por isso mesmo, Ricardo e eu concordamos e arranjamos tudo para que todas as provas chegassem às suas mãos e você mesma pudesse julgá-lo. Você superou todas as minhas expectativas e recuperou sua vida de forma brilhante. Sofia, você não precisa mais nem do nome do Serrano, nem de títulos. Você conquistou o direito de encontrar seu próprio amanhecer, dependendo apenas de suas próprias forças. Ao terminar de ler a carta, não pude conter as lágrimas. Não eram lágrimas de dor nem de triunfo. Eram lágrimas ao compreender o profundo amor de minha falecida mãe e a determinação de Isabel, que me havia apoiado secretamente. Sofia, posso? Ouviu-se uma batida suave e o Sr. Ricardo entrou no quarto. Sua expressão severa de ontem havia desaparecido. Em seu rosto, apenas o cansaço tranquilo de um pai idoso. Pai. Não, Sr. Ricardo. Sim, assim é melhor. Já não nos unem laços familiares. De Adriano, a polícia e os advogados se encarregam. Ele não voltará a aparecer em sua vida nunca mais. E aceite isto.
O senhor Ricardo me estendeu um documento notarial. É a compensação pelo patrimônio que Adriano tentou te arrebatar e pelo dano moral. Mas isso não é tudo. Quero transferir para você parte da gestão de minha fundação beneficente. É uma mulher tão inteligente e justa como você quem deve se tornar a líder que apoia as gerações jovens. Como é uma honra grande demais para mim. Não. Ontem, com sua força, você abriu caminho através do inferno e encontrou a luz. Essa força é um tesouro incalculável. Sofia. Não, Sofia Serrano. Sua verdadeira vida começa neste mesmo momento. O senhor Ricardo me deu uma suave palmada no ombro e saiu em silêncio. 1 ano depois, trabalho como consultora independente em um pequeno escritório com vista para o mar. Renunciei ao cargo no Grupo Serrano, escolhendo o caminho de ajudar aqueles que realmente precisam. A gestão da fundação, que o senhor Ricardo me confiou também, vai de vento em popa. Invisto minhas energias em apoiar jovens talentos. Desde aquele dia, não voltei a ouvir os nomes de Adriano e Vera. Segundo os rumores, carregados com enormes dívidas, continuam cumprindo pena em condições severas, odiando-se e amaldiçoando-se mutuamente. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Até essa expressão parece suave demais para o destino deles, mas já não me resta nem energia para o ódio. Pela janela, estende-se um céu azul infinito e ouve-se o suave murmúrio das ondas. Dona Sofia, posso confirmar sua agenda para hoje? Ouve-se a voz enérgica de minha nova assistente. Deixo a xícara de café e me levanto lentamente. Uma vez, fui uma mulher patética, abandonada por seu marido na primeira noite de núpcias. Mas agora tudo é diferente. Não pertenço a ninguém, não dependo de ninguém. Mantenho-me firme sobre meus pés e decido por mim mesma como será minha manhã. Meu reflexo no espelho não é o de uma uva passa, como me chamou uma vez Adriano. É um rosto cheio do resplendor da vida. O rosto de uma mulher que superou uma tempestade, criou raízes profundas e está pronta para florescer com sua própria e irrepetível flor. Sim, vamos. Um novo cliente nos espera. Pego a bolsa, olho para frente e abro a porta. Um mundo radiante me espera. Na primeira noite de núpcias, no momento em que ele saiu por aquela porta, não encontrei uma felicidade roubada, mas uma verdadeira e ilimitada liberdade que me acompanhará por toda a vida.